Meu nome é Ocean Soares Landim, sou formado em História, mestre em História e doutorando pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em Educação. Hoje, nessa aula, eu coloquei como temática o Sistema Nacional de Formação de Professores, Estado Atual e Novas Demandas. É um tema introdutório para que nós possamos compreender como se dá a formação dos professores, das professoras no nosso país. E depois, nas nossas aulas presenciais, nas nossas reuniões presenciais, nós vamos discutir essa formação, como também as práticas pedagógicas. Gente, a escola, a escola é o lugar onde as crianças organizam suas vidas. A escola é um lugar onde nós vivenciamos uma relação que, de um lado, nós somos professores, e de outras pessoas, as crianças, adolescentes, que estão formando a sua vida, tanto intelectual, pessoal, cultural. Isso exige de todos nós que fazemos parte da escola, uma busca profunda, dia após dia, visando a valorizar os movimentos sociais, os espaços educativos. E a escola aproxima os pais, a família, deve aproximar os pais, os alunos, os professores e toda a equipe escolar. E ali nós vamos ver o desenvolvimento unilateral tanto da criança quanto do jovem. A formação, ou uma formação de qualidade elevada dos pedagogos, dos professores, como de toda a equipe da escola, está estritamente vinculada à educação básica e à escola pública ou privada. Devemos entender que a nossa formação como professores, ela deve ser uma formação de qualidade, e que isso não depende somente da própria universidade, mas também depende de nós mesmos, professores, ou aqueles que querem ser professores. Então nós temos que pensar numa universidade que vai formar, universidade que seja uma universidade que abranja todos os assuntos. Devemos pensar também que, na medida que os assuntos e as relações forem mudando, nós professores, nós escola, nós devemos também nos aprofundar visando entender essas mudanças e levando também essas mudanças para a discussão dentro das escolas. Então nós temos que ter a consciência de que devem existir condições concretas, condições materiais de produção e desenvolvimento da educação, tanto na parte técnica científica quanto na parte humanística, que vai possibilitar essa formação integral e emancipadora, tanto do professor quanto esse professor ou a professora vai levar para as suas crianças, para os seus jovens, para seus adultos. A construção de uma sociedade passa, em primeiro lugar, por uma boa escola, uma boa formação de professores, uma boa formação da equipe escolar, uma formação que seja justa, igualitária, uma formação que leve realmente a pessoa ao futuro. E aí a gente entra em alguns desafios para que isso aconteça. A urgência, por exemplo, de um novo projeto educativo articulado a um projeto de desenvolvimento nacional de caráter emancipatório.
nós temos que ter consciência, né, que nós professores, nós que estamos na linha de frente, nós que fazemos a escola, somos nós que sabemos as necessidades de cada comunidade. E essas necessidades, elas perpassam o caminho da escola. Nós devemos também ter consciência de que essas necessidades devem estar incluídas nas leis de diretrizes e bases da educação, passando pela formação dos professores como uma política pública de Estado, a alteração das bases ou nas bases da educação escolar. Nós precisamos repensar. A educação não é uma coisa estática, ela é dinâmica. Nós não podemos pensar na educação da Idade Média como se ela servisse para hoje. Não, a educação é algo dinâmico. A construção de um sistema nacional de formação de professores deveria ser pensado de uma forma única, no sentido de dar todo o apoio, né, organicamente, ou seja, a partir de determinadas leis, mas também no sentido plural. Por quê? Porque cada região detém a sua particularidade. Então nós devemos pensar em políticas públicas favoráveis à formação dos professores a partir de cada uma de sua região. Mas há alguns embates, né, atuais na profissão do docente. Por exemplo, a profissionalização e desprofissionalização, né? O caráter de formação inicial, ela deve ser de diferenciação e diversificação, como eu já coloquei isso para vocês. Os espaços que nós temos, né, em todo o nosso território, eu estou falando para pessoas que estão fazendo mestrado e que são de regiões diferentes, nós passamos e temos, por exemplo, cidades, determinados municípios, determinados locais que têm costumes diferentes, culturas diferentes, e que nós precisamos pensar uma educação voltada para esses tipos de pessoas diferentes, como também de culturas diferentes. Isso perpassa também, queridos alunos e alunas, na questão da própria formação de professores. Então nós temos, por exemplo, espaços de formação como instituições de ensino superior, né, presenciais e educação à distância. Nós temos institutos federais, né, institutos federais de educação tecnológica, formando também professores. Nós temos cursos, por exemplo, de pedagogia normal superior e ensino médio. Nós temos cursos de gestão de escola, né, tanto para a pública quanto para a privada, quanto para as universidades. Nós temos, dentro desses cursos, dentro dessas universidades, dentro dessas faculdades, cursos noturnos, diurnos, cursos até integrais. Nós devemos também pensar, por exemplo, qual é o tempo necessário para a formação de um professor, de um licenciado, de uma graduação. Isso tudo, né, nós estamos falando de dentro de uma universidade, 4 anos, 3 anos que passamos dentro da universidade e passando pela formação pedagógica, passando por uma formação específica. Mas só que a gente não pode pensar, depois de formados, depois de passarmos novamente, né, 3 ou 4 anos dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, pensar que tudo está pronto. Não está pronto. Nós devemos pensar numa formação continuada. Novamente eu vou enfatizar isso. A educação e a prática pedagógica, ela não é estática. Nós temos um debate interessantíssimo, né, dentro dos conceitos de educação, dentro da prática pedagógica, que nós chamamos de educação bancária ou uma educação libertária.
Então esse debate, a gente ainda vai ver também na nossa disciplina, é um debate intenso, porque a gente quer a autonomia da escola. E há necessidades formativas atuais que nós precisamos dar de conta, e especialmente nessa continuidade. É isso que vocês estão fazendo, né? Um mestrado em educação, tentando dar continuidade à sua formação. Só colocando novamente, você não deve parar também depois do mestrado. Aconselho a dar encaminhamento a um doutorado. Aconselho a você fazer cursos, a estar antenado e antenada nas atualizações das práticas pedagógicas e da formação continuada. Por quê? Porque nossa profissão exige um crescimento nosso como profissionais. E não se engane, as tecnologias ao que estão a nosso dispor, né? A produção que ainda não é a ideal, mas há muito o que está sendo produzido cientificamente. Os congressos, os encontros, todos esses movimentos dentro da educação fazem parte da nossa formação continuada. Nós precisamos elevar o nosso nível de perspectiva profissional. Se somos professores, se queremos continuar sendo professores, nós temos que dar continuidade, investir em nós mesmos. Há na nossa sociedade uma crescente necessidade da juventude pela formação e a incapacidade do sistema educativo em formar essa juventude, que nós precisamos conversar, nós precisamos debater. Há também uma incapacidade atual do sistema educacional de contribuir com a mudança e a oportunidade histórica para que a educação se desenvolva. Infelizmente, no nosso país, a educação anda a passos muito vagarosos, né? E nós precisamos entender que os professores, os educadores devem entrar nesse constante debate para avanços e melhorias na educação. Infelizmente, só dando um depoimento pessoal, né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade de História para fazer o curso de licenciatura, eu me lembro que no primeiro semestre tinha 45 alunos, né? 45 discentes ali, maioria feminina, claro, né? Porque parece que a profissão ou a formação ou a entrada nos cursos de licenciatura, a maioria feminina, mas que infelizmente ao final de 8 semestres, dos 45 se formaram 7. Desses 7, 3 estão ou são professores em tempo integral. Infelizmente, há um desencantar, né, com a profissão de professores. Eu não estou querendo desanimá-los, pelo contrário, estou querendo animá-los. Por quê? Porque nós somos e nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade, somos importantes e temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, que é contribuir para uma juventude, uma infância, uma adolescência melhor no nosso país. Infelizmente, o número de vagas para a formação de profissionais para educação, para professores, não dá de conta dessa forma para formar a quantidade de professores. E além de tudo, a gente ainda tem essa questão de uma profissão que é desgastada no nosso Brasil, né? Há uma necessidade urgente de professores, principalmente de professores para crianças e jovens, particularmente, né, de escolas públicas.
de áreas que as pessoas não querem ir. Infelizmente, as licenciaturas, elas estão a cada dia mais tendo menos pessoas entrando e se formando como professores. O início da profissionalização do professor, da professora, ela tem que ser consistente, ela tem que ser sólida, né? Mas infelizmente as universidades também devem repensar a sua formação. A formação inicial, ela tem uma oferta, como eu já disse, muito pouco no nosso Brasil. Nós precisamos pensar em elevar. Já na formação continuada, eu ainda digo nem já, na formação continuada ainda é menos. Os cursos de mestrado e doutorado, eles oferecem pouquíssimas vagas. E de forma assim, essas vagas, né, para se adentrar no mestrado ou no doutorado ainda são mais dificultadas até pelos processos de entrada, principalmente no setor público. Então, na formação continuada, nós temos que depender ainda muitas vezes de políticas públicas que ainda não chegaram até nós. Infelizmente, ainda, como eu já disse, as condições de trabalho, as condições de salário e a carreira ainda não são tão no nosso país, né? Aqui no Brasil ainda não atrai tantos jovens para essa formação. Infelizmente, eu estou falando do lado negativo, mas daqui a pouco a gente vai passar para o lado positivo. Como eu já disse, somos poucos, mas no entanto nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E essa responsabilidade deve trazer para nós uma alegria imensa em cooperar com a vida de milhões de pessoas, país afora. Deve haver no nosso país uma política de vagas de licenciatura nas instituições de ensino superior. Infelizmente não há, né, uma igualdade de condições de oportunidade e de permanência. As condições de trabalho também, aos educadores, aos jovens, para que essas pessoas continuem ou comecem na profissão de professores. Além disso, a gente tem que repensar políticas para a elevação da qualidade da formação, né? Não de uma subordinação na profissão, mas de uma emancipação. E para tanto, deve haver projetos pedagógicos comprometidos com a qualidade social da educação da escola pública. Porque quando se chega a notícia de que o professor, a professora que vai se formar, muito provavelmente ele vai fazer concurso público para uma escola pública, e quando ele recebe as notícias da escola pública, essas notícias não são tão boas. Então começa-se, vejam que no início eu falei de um conjunto, né? E esse conjunto tem que estar funcionando bem. Então deve haver um fortalecimento de vínculos de estudo, de trabalhos, de práticas sociais, tanto na formação dos estudantes quanto dos quadros de magistério. Infelizmente, durante muitos anos no nosso país, não há a garantia de um financiamento, de um investimento público na educação. Tem melhorado, mas precisamos melhorar mais. A gestão, durante muito tempo, vejam só um outro exemplo. A gestão, durante muito tempo, no nosso país, a gestão da educação, essa gestão não foi democrática. É uma gestão de cima para baixo e muitas vezes a gestão não sabia o que era educação. Nós precisamos falar sobre isso, de uma gestão democrática da educação.
E quando falamos, eu não sei sobre se vocês passaram por isso, nós vamos debater isso nas nossas aulas. Mas vejam só, muitos de nós na nossa formação, nós passamos por dificuldades dentro da universidade. Por exemplo, nos estágios. Como foi difícil para mim encontrar uma escola ou escolas para estagiar. Como foi difícil para mim, na minha pós-graduação, também encontrar, por exemplo, faculdades para estagiar. Tanto no mestrado, quanto agora no doutorado. Então, vejam só, como é que na minha formação inicial, eu não vou passar por um estágio. Eu preciso passar por um estágio. Então, os programas de formação e os programas de formação em políticas institucionais precisam de um fortalecimento de vinculação entre as instituições de ensino superior, a gestão pública da educação, quanto também da gestão privada. Professores e estudantes de escolas públicas, professores, universidades, gestão de educação precisam conversar entre si. Temos que valorizar a docência nas licenciaturas. Nós temos que a gestão pública e a gestão privada, ela deve oferecer vínculos para a formação dos professores. Nós devemos também, dentro das universidades, ter o acompanhamento dos novos professores no início da carreira, o que é difícil, não é fácil. O ensino na licenciatura e a pesquisa na pós-graduação ainda estão, como eu disse a vocês, a produção tem aumentado, mas ainda não tem uma produção que seja realmente uma produção que chegue até mesmo aos professores. Então, nós devemos investir também em pesquisa. Investir na questão da pesquisa científica, porque a ciência vai nos oferecer, né? Vai oferecer à sociedade respostas às perguntas que nos tiram o sono quanto à educação. Nós precisamos investir na formação de formadores, né? Como você mesmo está investindo agora no mestrado da UESP. Então nós temos que ter uma centralidade do trabalho pedagógico escolar. Essa centralidade, ela passa por várias temáticas. Por exemplo, a temática da escola pública, da formação que essa escola pública oferece. Mas antes de oferecer essa formação, os professores que vão formar precisam ser bem formados. Precisa haver uma colaboração. Para isso, deve haver a aprovação de diretrizes da carreira do magistério, que infelizmente essas diretrizes estão há muito tempo no Ministério da Educação, mas não são implementadas. Nós devemos perceber, queridos e queridas discentes do mestrado, que nós precisamos reduzir a distância entre a condição do exercício do trabalho docente no ensino superior e na educação básica. Muitas vezes nós estamos falando do curso de licenciatura ou dos cursos de licenciatura, mas parece que o professor da educação básica e o professor da universidade são profissionais tão diferentes que eles não se falam. Infelizmente, nós temos que estreitar essa relação que nós temos. Muitas vezes precisamos nos apegar ou desapegar dessa distância. Nós temos, por exemplo, no Sistema Nacional de Formação do Docente, a formação no início e a carreira no final. Mas entre esse espaço tem a instituição de ensino superior, tem uma pós-graduação, como vocês estão fazendo agora, nós temos, as licenciaturas, nós temos os sistemas federais, os sistemas estaduais, as escolas,
os sistemas municipais, como eu já disse, os sistemas estaduais, infelizmente nós praticamos pouco a conversa entre esses sistemas, né? Passei por muitas vezes ensinando tanto na educação básica, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior, uma distância entre esses sistemas, né? Nós precisamos conversar sobre, por exemplo, vocês como alunos do mestrado, vocês vão passar a ser formadores de professores. Então, há um espaço também entre a formação do formador e a carreira docente. E no meio disso tem o Sistema Nacional de Formação Docente. Precisamos também estreitar essas relações. O DCN, o PPC, os programas S de plano, material didático, a formação pedagógica, os estágios, como eu falei, os ENADs, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. Precisamos estabelecer parâmetros, precisamos conversar sobre as disciplinas, precisamos conversar sobre livros didáticos, a prática pedagógica e tantas outras práticas que nós vamos passar. Bom, quais as áreas de formação para o magistério também precisam conversar. Nós temos várias áreas que nós podemos nos especializar, né? Por exemplo, as áreas, né, para a formação continuada, eu trouxe algumas para vocês, são bem interessantes. Por exemplo, inovação social e a relação escola-movimentos sociais. Estou trazendo esses assuntos e percebam que a gente tem que fazer o link aqui antes da gente continuar. Falei dos problemas de formação inicial e até a carreira docente. Falamos de alguns problemas do magistério, falamos dos problemas que nós temos de falta de comunicação, mas no entanto, e aí eu gostaria agora de falar de forma positiva, onde depois da sua formação inicial e que você está dando a continuidade à sua formação, nós precisamos começar a avaliar onde é que eu vou atuar. Não é porque eu sou formado em História, mestre em História, doutor em Educação, que eu não possa perceber na escola determinadas problemáticas que eu posso ajudar, né, tanto como professor de uma área específica, quanto a ajudar na pesquisa científica para melhorar a relação da escola com a comunidade. Então, quando a gente fala de temáticas, né, quando a gente fala de pesquisa, é uma das áreas que está na nossa ementa, nós precisamos falar de alguns temas que estão sendo pesquisados e também precisam ser melhorados. Por exemplo, inovação social e a relação escola-movimentos sociais. Se você perceber, toda escola, privada, pública, ela quando está situada, né, em um bairro, em uma cidade, seja de grande porte, seja de pequeno porte, ao redor dela você vai encontrar determinados movimentos sociais. E além de estar ao redor dela, tem pessoas, né, alunos, seja na educação básica, seja no ensino médio, seja no ensino superior, pessoas que adentram a escola que fazem parte desses movimentos sociais. E esses movimentos sociais precisam ser pesquisados porque eles podem ajudar a escola na formação das crianças e dos jovens. Outra temática interessante é juventude, cultura, ciência e trabalho, né? São tipos de linha de pesquisa. Então,
a sociedade é formada, e uma das bases da formação dessa sociedade é a sua cultura, né? E a cultura precisa ser levada um pouco mais a sério, né, por parte tanto da escola como dos professores, porque é um campo interessantíssimo para ser estudado e pesquisado. Outra área seria a pedagogia da infância, né, as teorias pedagógicas emancipatórias, né, como o professor, como a professora, como a escola podem agir na formação de indivíduos autônomos. Então, o que nós emancipados, o que nós precisamos hoje é de pessoas que saibam o processo de pensar, o processo de aprender, o processo de interagir. Outra temática interessante é a organização social e política dos estudantes na escola, né? Quando a gente fala dessa questão política, eu não estou falando numa questão partidária, mas eu estou falando de pessoas que têm seus pensamentos, de alunos e alunas que a grande maioria não sabe que tem, mas que precisa de um empurrãozinho para saber seus posicionamentos políticos quanto a determinadas ações que eles mesmos têm dentro da sua vida. Então são temáticas, né, que precisam ainda, já tem, na verdade, pesquisa, mas que precisa evoluir mais um pouco. Então deixa eu só passar aqui por outras temáticas. Avaliação institucional e da aprendizagem e trabalho docente, produção de material didático e as novas metodologias. Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre a metodologia ativa, né, o aprendizado a partir de problemas, o aprendizado a partir de projetos. Então são áreas interessantíssimas. A formação para a superação pessoal e sociocultural, gestão e organização do trabalho pedagógico, gestão escolar e a democratização da educação, são temáticas que devem ser, como eu já disse, já são trabalhadas, mas devem ter uma continuidade. Bom, essas questões nos levam a aprimorar a nossa estadia na escola, né? Ser professor demanda um tempo grande da nossa vida na escola. E eu preciso participar daquilo. Eu preciso participar da vida das pessoas, dos nossos alunos, das nossas alunas. Então, esse trabalho de professor, ele não começa novamente na formação inicial, mas ele tem uma continuidade, né? Ele deve ter uma continuidade. E novamente eu até parabenizo os alunos e alunas do mestrado da Wisdom, porque estão com essa vontade de continuar a sua formação. Outro assunto que nós vamos falar, debater também, queridos e queridas, é o trabalho didático e a formação, né? A didática é a arte, né, de ensinar, mas nós precisamos aprimorar esse ensino. Como é que você quer ser conhecido ou conhecida pelos seus alunos e alunas? Como um professor expositivo, como um professor dinâmico, como um professor que desperta, né, a curiosidade, como um professor que realmente eleva, né, o nível de atenção e de aprendizagem dos seus alunos. Nós precisamos aprimorar nossa vida de docentes a partir disso. Então nós precisamos elevar o processo didático pedagógico, né, a partir de alguns fundamentos. Por exemplo, os fins e objetivos da educação. Nós temos que ter o pleno conhecimento científico, pleno acesso ao conhecimento científico, técnico, artístico e literário. A gente deve exigir isso, né? Tanto de onde nós trabalhamos, tanto quanto de nós mesmos, né? Outro fundamento para a melhoria da nossa didática é o trabalho coletivo e solidário dos professores,
né? A interdisciplinaridade. Outro fundamento é o aprimoramento do currículo pela incorporação de novas dimensões da formação ao trabalho docente. Eu preciso dar uma olhada no currículo de onde eu trabalho, né? Eu preciso olhar o que é que, como eu posso trabalhar a partir do currículo oferecido. Um quarto fundamento são os vínculos com o trabalho socialmente útil. A ação educativa e pedagógica com a juventude e os movimentos sociais. É uma temática tão interessante essa, minha gente, esse fundamento, que eu até gostaria aqui de ficar aqui um instantinho. Infelizmente, a gente só acha que a escola é naquele quadrado, as 4 paredes, a sala de aula, mas a escola deve sair disso. Agora, para que a escola possa sair, a gestão, os professores, o quadro de funcionários dessa escola precisa conhecer aonde a escola está, né? Conhecer o que está em volta da escola. Então, nós precisamos, né, sair dessas 4 paredes. Esses são os 4 fundamentos da didática, para uma melhoria da nossa didática, para uma melhoria da nossa relação ensino e aprendizagem, né? Gostaria de falar agora, nós já estamos chegando ao final da nossa aula, né, um pouquinho para uma construção de um projeto institucional de formação, né? Eu estou falando aqui de um ponto de vista da questão pública, porque provavelmente muitos de vocês são formados ou formadas em instituições públicas. Só que, novamente, o debate se coloca não só na formação inicial, mas para uma formação continuada, né, nos docentes para a educação básica. Quando eu falo da educação básica, também coloquem-se na formação do ensino médio, da juventude, de adolescentes e para jovens. Nós precisamos de uma articulação, né? Esse debate é muito importante para a formação de centros de formação continuada. Infelizmente, ainda hoje caminha-se muito devagar nas instituições superiores, de ensino superior, né? Ultimamente, há políticas de formação continuadas de pós-graduação. Mas o que a gente precisa também pensar é que as instituições públicas, governos, municípios, a federação, precisam fortalecer os cursos de licenciatura, precisam fortalecer os cursos de pedagogia, precisam fortalecer a própria escola para oferecer uma formação continuada, uma formação sólida, né? Uma formação de base comum, mas que também respeite as regionalidades, né? As particularidades de cada região. Então nós precisamos organizar esse currículo, organizar a partir da formação dos professores e da formação de formadores, né? Alguns aspectos a serem contemplados num projeto institucional de formação, por exemplo, os cursos de licenciatura, né? Os cursos de pedagogia, a formação profissionais para a educação básica, né? A docência das séries iniciais do ensino fundamental, de 1ª a 4ª séries, e a educação infantil, contemplando as dimensões de gestão, porque o pedagogo, né? A pedagogia também vai se inserir na gestão escolar, na organização do trabalho pedagógico, também na pesquisa, na responsabilidade acadêmica, né?
dos centros, das faculdades. Nós precisamos reconhecer que precisa-se melhorar essas condições da formação da pedagogia. Os cursos de licenciatura de professores para educação básica da 5ª a 8ª série precisam também estreitar a vinculação entre os professores e as faculdades e em áreas específicas. Nós precisamos também perceber que a nossa formação nos tempos atuais precisa-se de uma formação profissional que nos leve a lidar com tantas tecnologias, né? Nós precisamos de programas emergenciais de contemplação pedagógica. Por exemplo, eu ensinei por 4 anos no Instituto Federal do Ceará. E eu vi, e também em outra faculdade particular aqui na minha cidade, e eu percebi que os bacharéis têm uma dificuldade enorme de lecionar. Enquanto os licenciados, eles se destacam na didática, até mesmo nas relações com os alunos, os bacharéis, eles têm uma dificuldade enorme até de se relacionar, como também nas questões de lecionar com os professores. Então, a gente precisa contemplar também esses bacharéis. Precisamos de programas de aprofundamento de professores para o EJA, que é um programa do governo, né, de vários governos, se não todos os governos do nosso país, para lidar com essa faixa etária, educação de jovens e adultos. Também precisamos de formação específica de professores, por exemplo, em campos bem específicos, como os quilombolas, como os indígenas, né, como os surdos. Então, a gente precisa de pessoas capacitadas, de licenciaturas capacitadas, né, para a formação desse pessoal. E, por último, a formação de educação especial, né? Infelizmente, é uma demanda muito grande que nós temos de professores capacitados para a educação especial. Assim também como a educação à distância, a educação não formal, a formação, programas de formação continuadas, como eu já disse, programas de acompanhamento de novos professores. Você, por exemplo, que pode ser um professor de início de carreira, mas que precisa ser acompanhado com outros mestres, né, com outros professores que têm mais tempo. Infelizmente, a gente não tem isso. E uma questão interessante são os programas de estrito sensu, né, de formação continuada, que a gente precisa alargar essas áreas, principalmente com a tecnologia, como eu já disse. Os cursos devem ter critérios de qualidade, por exemplo, no mínimo duração de 4 anos, uma definição de uma política de formação continuada, como eu já disse, né? Saindo da formação inicial, um acompanhamento que infelizmente eu não tive, muitos de vocês também não tiveram, uma formação inicial preferencialmente presencial, né? Não estou dizendo que a educação à distância é ruim, mas os primeiros semestres são fundamentais para a formação de um professor, de uma professora. Novamente, EAD não é um problema, né? Mas a gente deve evitar a precarização do trabalho docente, particularmente, infelizmente, com os projetos de EAD. É uma crítica, mas que a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, há programas, né, interessantíssimos para a formação dos professores. Por exemplo, como o PIBID, Prodocência, Observatório da Educação, Intercâmbio de Professores, o PAR, né, que é o Plano de Ação Articulado de Políticas Emergenciais e Permanentes de Formação. São programas que as faculdades, as universidades estão implementando, residência de docente, estágio profissional, só que precisam ser mais bem trabalhados. Gente,
Essa nossa primeira aula foi só para introduzir alguns temas, né, relacionados ao que nós vamos debater. Os textos já estão à sua disposição, assim como também há um exercício para vocês fazerem, e os nossos encontros, né, presenciais vão acontecer e a gente vai debater os textos, e eu peço a todos e a todas que leiam, a gente tem um debate profícuo, um debate aprofundado sobre essas temáticas. Agradeço a sua atenção e até a nossa aula presencial.